assunto. Vamos falar sobre crítica textual. A princípio, vamos especificamente trabalhar e conversar hoje sobre famílias textuais. Na verdade, tipos textuais, porque quando a gente fala de famílias, a gente fala de tipos textuais. Eu entendo que antes de mais nada a gente tem que fazer uma introdução sobre o assunto, para deixar todo mundo mais ou menos entendendo aquilo que nós vamos fazer. E antes de mais nada a gente tem que fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao pessoal da Redenção. Está vendo que eu sou mais... você percebe que eu não estou agradecendo o pastor Marcos exclusivamente. Ele já percebe que eu sou assim, mais colegiado. Então, os irmãos da Redenção, agradeço o convite. Eu precisava ampliar a minha mente, os meus estudos, precisava aprofundar os meus estudos nisso, e foi por essa razão que eu aceitei, porque eu não encontrava tempo para fazer isso, na verdade não colocava disciplina na minha vida para aprofundar nesse estudo, porque tem uma área nesse estudo que é uma área muito interessante e que eu precisava me aprofundar mais. Então, eu agradeço porque isso também deu uma oportunidade de eu mesmo estudar mais. Tenho estudado esse livro aqui, que depois eu vou falar dos materiais para vocês, que ainda não tinha estudado esse livro, só ler uma parte ou outra e ouvir alguém falando. Mas em primeiro lugar eu quero agradecer. Segundo lugar, ao mesmo tempo que eu falei sobre estudar um pouco mais sobre essa questão das famílias, eu quero dizer que é um mundo, é um universo muito grande. Estudar sobre a crítica textual, sobre a discussão das famílias, é muito extensa a discussão, tem muita coisa, muito material para lidar, tem muita briga, e então é algo que eu não posso dizer aqui que vou esgotar, e nem teria pretensão de dizer que esgotaria o assunto aqui. Então quero viabilizar só e provocar, e talvez algumas coisas conseguir esclarecer, outras vão sair daqui com perguntas que eu mesmo também tenho, porque ainda não consegui respondê-las, né? Pretendo um dia, se Deus quiser. E outra consideração é que nós, num certo sentido, ou em grande medida, nós ainda temos que depender das pessoas para esse estudo aqui. Ainda temos que, vou usar uma expressão para explicar isso, comer na mão dos outros. Todos entendem essa expressão, até os mais novos? Não? Isso é meio velho, né? Na nossa época, não sei. O bebê de outra fonte. Eu estou entre assim, acho que... Que nada, você está só bagaço. Esses surfistas aí gerações ali, né? Você pode explicar. Ele surfava com o grande Kahuna. Você pode ficar tranquilo que eu, enquanto adolescente, entendi, tá jóia, entendi já. Então ainda temos que comer nas mãos dos outros. Por quê? Porque as informações com relação aos manuscritos ainda estamos caminhando no sentido de tê-las à nossa disposição na internet em sua totalidade. Tem muita coisa já. Eu vou mostrar para vocês depois sites, possibilidades. Muito bom, porque o Thomas tem internet aqui e a gente vai conseguir mostrar. Tem muitas possibilidades de nós conseguirmos encontrar os
textos, os manuscritos, compararmos, só que ainda há pessoas que detêm os manuscritos e que ainda nós não é acessível para todo mundo. Não temos acesso. Então nós temos que comer na mão deles. Ou seja, as informações que eles nos dão nós devemos abraçar, sempre aquele abraço um pouquinho mais aberto, com uma possibilidade de fugir dos nossos braços, uma vez que pode ser que aquela informação não seja a melhor, né? Então é por aí. Então essas são as considerações que eu gostaria de fazer. Eu vou colocar aqui nessa tela, e eu acho que vai dar para ver, tenho a impressão que vai dar para ver. Nós vamos trabalhar aqui nessa tela algumas informações. Vai ter momentos que esse tempo aqui a gente vai ler, eu vou ler para vocês algumas coisas, e nesse sentido talvez você tenha que se concentrar mais, tá? Eu vou tentar ler num momento, talvez seria bom num momento em que eu já tenha passado este arquivo para vocês aí, porque vários têm condições de ter esse arquivo. Então vou passar, todos têm internet aí já, então vou passar daqui a pouco na internet, vocês baixam, e aí quando eu for ler eu falo página tal, aí a gente pode acompanhar melhor, tá? Fica mais fácil assim, a gente acompanhar, porque a gente precisa lidar com ler algumas informações. São muitas informações, são informações técnicas, e essas informações eu ainda não aprendi a ter um computador na cabeça, então a gente tem um professor pelo menos. Ele tem um chip quadricore. Eu acho que ele troca de vez em quando, põe outro, porque não é possível, tem muita coisa ali. Mas nós vamos trabalhar com dois livros, basicamente. Este que você já conhece em português, Crítica Textual do Novo Testamento, do Paroski, ou Paroshi, não sei como alguns pronunciam de diversas formas. Este aqui... Que editora? Esse aqui é da editora Vida Nova, esse aqui é editora Vida Nova, tá? Este vem deste. Praticamente este aqui comeu na mão desse, ou seja, este aqui é de Bruce Metzger, o texto do Novo Testamento, a sua transmissão, corrupção e restauração. É a terceira edição aumentada, é em inglês, só tem em inglês esse aqui, tá? É um livro muito bom de informações. Depois a gente conversa mais sobre isso. E esse daqui é basicamente um resumo, ele segue a mesma linha desse aqui. Qual é o primeiro nome do autor? Esse aqui? Esse aqui é Paroski. Wilson Paroski. Paroski com S-C-H-I no final. Wilson Paroski. E este daqui, que é um livro que é gratuito, não foi, que eu saiba, não foi publicado no Brasil. Ele é em português, mas ele foi disponibilizado na internet. Eu conversei com esse homem por e-mail, rapidamente e tal. Ele é muito receptivo, né? É americano, né? Ele é seco, né? Mandei e-mail, ele na hora, prestativo, mas é assim, seco, tal. Rapidinho ele me mandou, e eu achei muito legal a prestatividade dele. Esses homens normalmente não nos atendem, né? Ele trabalha como... Ele é linguista, trabalha muitos anos já na área da crítica textual e da tradução. Eu não sei se ele continua na presidência da missão Wycliffe aqui no Brasil. Pelo menos as informações que tem, ele era
ele coordenava a tradução. Vocês sabem que é a missão Wycliffe? Eu tive lá em Rondônia. Que eu fiquei uma noite. Tradução da Bíblia. Tudo quanto é língua. Que trabalha com a tradução da Bíblia no mundo todo, para as línguas que ainda não tem a Bíblia. Tem a indígena? Tudo. Então, onde eu tive lá. Principalmente voltado para indígena, porque no Brasil indígena, eu acho que é só indígena que não tem nenhuma outra língua no Brasil que não tenha. Bom, então esse livro é um livro, o nome dele é Qual o Texto Original do Novo Testamento, de Wilbur Norman Pickering, tá? Ele é um livro oposto a esses dois, são opostos. Eles caminham assim, caminham 5% juntos, vamos dizer assim. Eles pensam bem diferente. E na crítica textual, nós temos duas posições, basicamente, e as vertentes de cada posição cada posição tem aí as suas mudanças. Tem um aqui que não concordo totalmente com esses daqui, mas eu vou na linha deles e eu penso um pouquinho assim. E tem aqueles que concordam com esse aqui e dizem, não, mas eu vou um pouquinho diferente. Mas basicamente temos duas linhas, duas maneiras de enxergar o texto bíblico e a reconstrução do texto original também. A corrupção, a história e a reconstrução do texto. Temos duas maneiras. Esse é um livro que tem vários apêndices de outras pessoas também. Dentre elas, nós temos, eu vou fazer até aqui a divisão para ficar didático. Aqui são duas Bíblias do Novo Testamento. Nós temos a azulzinha também, que é essa que o João tem aqui. Isso, esse aqui. Esses dois aqui são praticamente iguais, são da mesma linha. Os aparatos críticos são diferentes. Daqui a pouco eu vou explicar, talvez eu vou ter que explicar um pouco o aparato. Vou dar um panorama para vocês aqui. Mas eles são da mesma linha, que seguem a linha destes dois livros aqui. Tá? Crítica textual de Paroski e Metzger. E este aqui é o chamado texto majoritário de Zane Hodges e Farsted, acho que é assim que pronuncia. Zane Hodges é falecido professor do Carlos Oswaldo. É interessante ver como os olhos do Carlos brilhavam ao falar desse homem. E quando ele falava desse homem aqui, um deles, o Hodges, tudo que ele falava desse homem, eu conseguia ver na vida do Carlos. Isso é uma coisa, um dia para discipulado também, para a gente falar. Mas é muito interessante isso. Esse aqui tem a linha desse homem aqui que explica isso. Eles trabalham juntos, inclusive neste Novo Testamento, o nome do Wilbur Pickering é citado aqui, tá? Então são duas maneiras de enxergar isso. A diferença básica dessas duas Bíblias é o aparato crítico ou é o texto em si? Não, o texto e o aparato. Tá. Dessas duas ali, azulzinha e dessa aqui, que esse a gente está acostumado a trabalhar com ele. ele. A gente está acostumado. Esse é o mesmo texto do azul, só com o aparato diferente. Isso, esse aqui é de Kurt Island e aquele ali é de Nestle Island. Tá. São dois diferentes? Ali são duas pessoas. Tá. Nestlé. E esse aqui, aquele ali é de Nestlé, e é Nestlé mesmo que fala.
Nestlé, não é Nestlé. Essa era Nestlé. Nestlé. É. Mas não é. O cara é francês? Não, é Nestlé mesmo, Nestlé. é alemão. Alemão. É Nestlé. Bom, esses caras têm que ser alemão. Eu perguntei pro Johannes e o Johannes disse, é Nestlé. Suição também. Fala, não é bem assim, é Nestlé. Né? Tem uma pronúncia e tal, mas não é Nestlé, que nem em inglês. Tá? Bem, então esses dois aqui são iguais em texto, mas o aparato é diferente. Aquele aparato tem, eu não sei nem se tem aparato esse daí, tem esse que o Adamés está. Tem um aparato, sim, tem um aparato ali embaixo, já vi. Aquele aparato é mais completo do que este, só que é mais difícil de usar do que esse. Tá? Este aqui é um outro sistema de aparato. É uma coisa totalmente diferente. É um negócio assim, quando você se você já usou um pouco disso, um pouco do outro, olha, esse aqui é simples, porém assim, a minha mente ainda não está acostumada a trabalhar assim, porque quando eu aprendi sobre crítica textual no seminário, eu aprendi assim, e a minha vida toda eu lidei com esse processo. Então agora eu estou aprendendo a ler isso aqui, né? E isso aqui também é uma consideração para vocês, que eu quero ao mesmo tempo aqui mostrar que há ainda uma grande lacuna na minha vida nessa área, dado o fato da extensão do assunto. É muito grande a extensão do assunto. Bom, até aqui alguma pergunta? O texto majoritário tem algum nome específico para ele, como tem na NA27, que ele é o mais popularmente conhecido? Ou é majoritário, ou é bizantino. Bizantino é ele? Isso. Ou é siríaco também, Westcott Hort, que é o pai dessa linha aqui, ó, chamado quase que o pai. Westcott e Hort, são duas pessoas. São os pais dessa linha aqui, com algumas mudanças. Eles são nomes que eles dão, tem vários nomes aqui, desse majoritário. Esse chama texto crítico. E esse aqui chama texto majoritário, por quê? Porque é da maioria dos manuscritos. Chama texto bizantino, porque a região de Bizâncio é a região da maioria que eles determinaram essa região, ou estabeleceram essa região como a procedência da maioria dos manuscritos. Na verdade, eles perceberam que vinha dessa região. E siríaco, por causa de uma coisa chamada recensão luciana, e do texto siríaco. Eu vou explicar tudo isso depois, mais adiante, tá? Por causa do texto siríaco, da versão siríaca, que ela também é muito parecida com isso aqui, com o texto majoritário. É muito... Sim. Marcelo, a gente faz ideia do porquê que a gente tem contato basicamente com o texto crítico e a gente não encontra, por exemplo, para comprar o texto majoritário. Eu nunca achei, isso daqui é mais fácil achar. Por que o texto majoritário é tão distante da nossa realidade nos seminários teológicos? Essa é uma das coisas que me fez estudar mais e aceitar esse desafio aqui de estudar. Porque eu percebi, essa era uma pergunta, por que é que eu não aprendi a fundo sobre essa linha? E eu fiquei mais curioso ainda, porque me parece que Carlos Oswaldo tem uma certa preferência pelo texto. Agora, acho que ainda mais. Né? Já tinha, agora ainda mais. Então, e mesmo tendo estudado com ele, eu não aprendi nada do texto. Isso, essa também é uma questão igualzinha. Nós passamos pela mesma escola e temos a mesma questão. Então, isso foi por causa disso que eu aceitei esse desafio aqui. Agora, tentando responder a sua pergunta, que eu não sei se consigo responder na totalidade,
Eu entendo que é assim, dois aspectos são os mais principais. Primeiro, porque este texto aqui está associado, em grande parte, com um texto chamado Textus Receptus, ou texto recebido. Eles não são iguais, mas eles são muito parecidos. E o Textus Receptus, ele é um texto que teve muita deficiência e foi descoberto muitas falhas no processo de formação, de compilação desse texto, e ao longo dos anos ele tem mostrado muitas falhas no sentido do próprio texto em si, falhas claras. Juntando a isso, tem como que eu posso dizer? Tem um jeito de encarar o Textus Receptus que repele as pessoas. É quase que uma desconsideração de que você é meu irmão se você estuda o texto crítico. Você é um herege, você pegar É quase assim. São aqueles adoradores da Bíblia King James. Então, por aí. assim, eu acho que isso cria uma repulsa ao texto e não só às pessoas. E esse é um dos assuntos, uma das razões. A outra razão, para mim, é a mesma razão pela qual nós só temos praticamente uma linha de comentários no Brasil. Não sei se vocês já perceberam isso. Nós temos, sim, algumas vertentes mais pentecostais aqui e ali e tal, mas praticamente nós temos uma linha. Se você olhar os textos polêmicos do Novo Testamento, Tiago, Hebreus, João, 1 João, alguns textos mais polêmicos, mais difíceis até, né? Que tem João 15, 1 João, pecado para a morte, e quem é nascido de Deus não peca, Hebreus 6, Tiago capítulo 2, esses textos que são os textos mais polêmicos, mais disputados, né? Se você perceber, a linha de comentários do Brasil vai quase que numa direção só, dos comentários que foram traduzidos para o Brasil. Então, eu entendo que isso é uma questão de tradição que nós herdamos, e essas pessoas que trouxeram a tradição ganharam mais, ganharam um foco maior dentro do nosso país. Certo. E eu acho isso ruim. Nesse sentido, eu acho isso ruim, porque nós não temos como avaliar. Eu acho que a mente, o cristão tem que ter uma mente que avalie as coisas, né? E a gente precisa de informação para avaliar, né? Eu não sei se houve aí um pouco de desejo de esconder outras informações ao longo dos anos, né? Eu não sei o quanto, não posso julgar o coração de ninguém, mas a questão é que se tornou mais em vista, mais aceito essa linha aqui, né? Essa linha. E aí, hoje nós vamos lidar um pouco sobre isso, sobre essa questão do Metzger. Tem algumas questões. Eu lendo de novo esse livro aqui, eu coloquei aqui várias perguntas. Várias vezes eu colocava, na verdade, a mesma pergunta. Com base em quê? Com base em quê? Com base em quê? Mas isso quando a gente lê aquele comentário crítico do Metzger, a gente vê ele falando assim, apesar dos textos apontarem assim, uma opção melhor é essa, que não tem apoio. Então a gente faz essa pergunta mesmo. E aí, só que aí são informações que a gente percebe lendo esse aqui, a gente consegue ter o equilíbrio da coisa, avaliar, né? Nesses meses aí que eu estou estudando para fazer isso aqui, eu encontrei muita coisa na internet,
Gente que coloca lá, um amigo meu, um cara da minha turma, colocou lá, encontrei ontem. Você vai lembra do Aguinaldo? Um blog dele, tem lá e falando da crítica textual, eu falei, meu amigo querido Aguinaldo, companheiro de turma, seria elucidador ou elucidante, né? Elucidativo. Você dá uma olhada neste aqui também, qual é o texto original do Novo Testamento. Pronto, um abraço, Deus abençoe e tal, né? Porque às vezes a gente engole uma informação e acha que aquela informação é verdadeira. Isso é uma questão. E, Marcelo, esses 2 livros disponíveis na internet baseiam-se no texto. Esse aqui é um livro só. majoritário. É que como eu imprimi muito grande, eu fiz em 2. Eu pus o apêndice aqui e pus a base do livro aqui. Tá, e as ideias se baseiam no texto majoritário. No texto majoritário, é isso. Wilbur Pickering é a linha do texto majoritário. E o Paroski, ele trabalha mais na linha do texto crítico. Tá? Muito bem. Tendo feito essas considerações, eu gostaria de dar os créditos aqui sobre essa crítica textual do Novo Testamento. Eu não sei, eu não posso passar para vocês todas as partes desse slide, justamente porque tem algumas coisas que não são minhas e não são de livros, né? Aquilo que é de livro, a gente fala e tal, e vai passando o que está nos livros. Outras coisas são materiais pessoais. Professor Carlos Oswaldo, professor Davi Manto, professor Johannes Bergman, são pessoas com quem eu aprendi, especialmente Carlos Oswaldo, Davi Manto, e o Johannes Bergman mais como companheiro de ministério. Eu tenho aprendido e nas nossas interações, não necessariamente nessa área de crítica textual em classe, mas com interação. Tenho conversado muito com o Johannes e temos até alinhado bem temos andado bem juntos aqui, bem parecidos aqui nessa questão. Bom, então algumas coisas eu vou poder passar para vocês, outras talvez não, tá? Eu não fiz todas as citações, já quero deixar claro aqui, de tudo que eu vou colocar, porque esse material é um material bibliográfico mesmo. Então tudo teria, quase que cada frase teria uma citação. Então eu fiz uma citação geral para mostrar para vocês de onde saíram esses pensamentos que nós vamos lidar aqui. E mais lá adiante eu vou também trabalhar um pouco da minha percepção disso tudo e como eu uso o texto bíblico, como eu uso o aparato crítico, como eu encaro as decisões textuais hoje. Posso dizer para você que um pouco com uma diferença eu encaro aqui, da lei, já diferença daquilo que a gente, muito obrigado, aqui a gente é tratado. Eu não vou falar pão de ló, porque essa expressão já vai ser a segunda, mas essa é a segunda. Mas o senhor, E a gente põe o cara para moer, mas serve um cafezinho, né? Essa aí. Bom, então, muito obrigado, viu, Thomas? Valeu. Pastor Marcos, eles aqui tratam bem aqui, o café da manhã, muito bom, tá bom? O colegiado aqui é tranquilo. O colegiado aqui é tranquilo. Ele está comendo aqueles hambúrguer murcho lá. Aqueles hambúrgueres lá, murcho lá. Vamos lá. Bom, então, eu quero contextualizar primeiro. Eu falei muita coisa aqui que alguns entenderam.
e como professor a gente consegue perceber alguns olhos, e nos olhos a gente vê aquele, né, aquele pontinho de interrogação muitas vezes. Então vamos iniciar de onde a gente deve iniciar, tá? Tudo que eu falei agora são considerações a serem feitas só como introdução. Bem, vamos trabalhar um pouquinho sobre a definição de crítica textual. O que é crítica textual? Dá para ver lá? Ou está muito pequeno? Perfeito. Tá bom. Então, o que é crítica textual? E por que temos que praticá-la? Vamos tentar responder essas duas perguntas agora, né? Em primeiro lugar, crítica textual é o estudo das cópias. Os irmãos sabem que nós não temos só um manuscrito do Novo Testamento. Ao longo dos anos, as cópias dos originais foram feitas. Então nós não temos os originais, nós temos as cópias dos originais. E estas cópias, elas divergem aqui e ali. Então, a crítica textual se propõe a estudar essas cópias para tentar chegar a um denominador comum, que é o autógrafo. Não autógrafo de assinatura, mas quando nós falamos de autógrafo, quando você ler autógrafo em alguma, essa palavra autógrafo em alguma literatura cristã evangélica, principalmente mais erudita, você entenda que autógrafo é o texto de Paulo, o texto de Lucas, original, de Mateus, é o texto original. Então, esse é o autógrafo. Então, a ideia é que nós, da crítica textual, é avaliar todas as evidências dos manuscritos que existem e tentar chegar a uma conclusão do que realmente os autores escreveram. Qual era o texto que Deus deixou para nós? Eu não sei se eu devo, não sei o quanto vocês já lidaram com isso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, só para eu entender de onde eu devo partir. João, isso que eu estou falando aqui, você já lidou um pouquinho sobre essa questão aqui. Você sabe que existe, certo? Como que é seu nome mesmo? Marcel. Marcel, você também já sabe que existe. Sim. E você, seu nome é? Isaac. Você também ou não tinha a mínima noção? Não, eu sabia da existência disso. Ok. Só me falta alguns conselhos. Tá. Para você é o Nicolas. Eu já li um pouco sobre isso. Um pouco também. Algumas noções lá. Tá. O Wellington, Carola. E daqui para cá eu acho que já também todos, né? O senhor também? Logicamente, a divisões sim, agora o aprofundamento. Tá, mas assim, eu queria começar sabendo. Por quê? Porque isso daqui, eu quero dar uma palavra já não advertência, mas um conselho. Depende como a gente traz essa informação para os irmãos da igreja, pode enfraquecer a fé de alguns. Então foi por isso que eu fiz essa pergunta, né? Não, mas espera aí, quer dizer que a Bíblia que eu tenho pode estar errada? Corrompida. Então. E aí isso pode enfraquecer a fé de alguns. Então já digo de cara aqui, que quando eu prego e há uma diferença nos textos, tudo, eu digo, eu nem lido com isso, eu simplesmente digo, meus irmãos, o que Paulo quis dizer aqui, o que Lucas quis dizer aqui, é isso. Se está lá diferente na Bíblia da Dona Maria, do seu João, do Marcelo, do Isaac, do pessoal daí, se está diferente lá,
eles podem vir e conversar e tal, mas eu direciono dessa forma, tá? Para não causar nenhuma, a princípio não causar nenhum... Pessoal, tem água e café aqui, quem quiser. Tem água e café aí, já, obrigado. Obrigado, viu, Carol? Isso é uma informação muito útil, viu, Tom? Obrigado. Bem, então, a ideia da crítica textual é pegar os textos que existem, os manuscritos que existem, e analisá-los com o propósito de descobrir qual era o autógrafo. Tá? Muito bem. Por que praticar a crítica textual? Primeiro, porque o autógrafo não existe mais. Né? Nós não temos o escrito de Paulo. Nós não temos o escrito de Barnabé, que é Hebreus, né? Nós não temos. Assim diz o Carlos Oswaldo, né? Vocês não sabiam disso? O Carlos Oswaldo sabia. Oi? O Carlos Oswaldo sabia. Você não sabia, Thomas? Não, Foi Barnabé que escreveu Hebreus, não? Eu sabia pelo Carlos Oswaldo. E o Johannes também diz Ele isso. também? Também diz isso. Então, mas tudo bem, vamos em frente. Eu não queria enfraquecer a Sou colegiado. já está introduzindo daqui a pouco, mas lá no- Ensino heterodoxo. vai pegar um avião rapidinho. Bom, vamos lá. E porque as cópias sobreviventes divergem. Como eu disse, elas são diferentes em alguns pontos. Tá? Essa é a ideia aí. Bem, vamos tentar aplicar um pouquinho disso. Bom, então, basicamente, a crítica textual é o estudo das cópias sobreviventes do Novo Testamento, com o propósito de determinar o texto exato do manuscrito original. Tá? Basicamente, é isso aí. Bem, quais são os benefícios de nós praticarmos a crítica textual? Esse aqui é um manuscrito, tá? Esse aqui é um manuscrito que nós temos aí, uma foto do manuscrito sobrevivente. Bom, então quais são os benefícios? Em primeiro lugar, pode usar com discernimento as obras de crítica. Se a gente estudar isso, a gente pode usar isso aqui com mais discernimento, tá bom? A gente pode ter mais confiança em lidar com o texto bíblico. Eu estou pregando o que Paulo escreveu mesmo? Né? Eu estou pregando a palavra de Deus, eu estou ensinando o que Deus quer que eu ensine, o que Ele deixou para nós, ou eu estou ensinando uma obra da mente humana? Essa ideia. Avaliar as versões que surgem, isso é importante também, a gente consegue avaliar. Você vê aqui uma coisa, vê outra, né? Essa questão de avaliar as novas versões que surgem, ela não é só... a gente não tem capacidade disso somente estudando a crítica textual. A gente tem que ir um pouquinho além, tem que estudar um pouco de grego também, um pouco de hebraico, né? Mas no Novo Testamento um pouquinho de grego, para que a gente possa também lidar com essas versões. Já que muitas vezes a questão, o problema, não é necessariamente de manuscritos divergentes. É a escolha na tradução. Muitas vezes é isso também. Então a gente escolha de um verbo, né? Aquela locução verbal que tem em Mateus 18, tudo que ligardes na terra será ligado ou terá sido ligado no céu.
Então, ali não é uma questão de crítica textual, ali é uma questão de tradução mesmo, de escolha, como é que se traduz aquele futuro particípio perfeito perifrástico. Vocês vão chegar lá, tá? Viu, Nicolas? Estuda. Então, aqui. como é que se traduz aquilo? Aquela é uma questão da tradução mesmo, né? Muito bem. Mas a crítica textual, ela vai dar para nós aí a capacidade de avaliar as versões também. Então, poder responder com segurança perguntas sobre o texto que utilizamos. Poder aí ter uma capacidade de lidar com o texto. Bem, deixa eu mostrar aqui para vocês um manuscrito. Esse aí é um papiro. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o que. Mas esse é um papiro 46. Esse é o famoso. Que traz o famoso, acho que é mais famoso, 66, tá? Mas esse também é famoso. Os papiros tem alguns que são mais proeminentes aí. E esse daí traz, como está escrito ali, 2 Coríntios, aqui embaixo, não sei se dá para ver. 2 Coríntios 11:33, que é o último versículo do capítulo 33, e até o capítulo 12, versículo 9. Algumas coisas interessantes que a gente pode ver. Se você percebeu, não tinha acento, não tinha separação de palavras, não tinha pontuação. Obrigado, Thomas. Você pode trocar, porque Se você tomar isso aqui, se eu tomar, eu vou ficar com 2 barrigas. na hora você cai morto. Pastor Marcos, aqui o negócio é legal mesmo, hein? Vamos lá. Então, se você perceber aqui, não há. Então eu fiz uma divisão aqui. Ó. Versículo 33, embora não comece no início do 33, tem alguma coisa, tinha alguma coisa para cima que faltou, acho que 1 ou 2 palavras. Então, está ali, 11:33, e ele termina, dá para ver, eu fiz uma setinha bem pequenininha. Então ali, naquele momento, para o versículo. Depois, aí começa o 12:1, e aí um outro, ele vai até aquela outra barrinha. Isso é economia de papiro, né? Olha. Não, era assim, não sei, se você olhar também, lá, se você observar, eu acho que isso não é só uma questão dos papiros, no texto, em pedra também era assim. Se você verificar estudando sobre Creta, você vai ver que tem lá, qual é a cidade de Creta? Daqui a pouco ela volta. O código a cidade de Gortina. Código de Gortina, são leis que eles tinham, está você pode ver na internet, está numa pedra enorme, assim, grande, escrito tudo, e tudo juntinho também. Era o hábito da época. Era um hábito, Talvez esse hábito tenha começado justamente porque era escassa a possibilidade da escrita. Era um hábito. Então eles entendiam assim, né? Se eu escrever na nossa língua aqui, Deus é muito bom, tudo junto, você não vai conseguir definir? Você vai. Algumas coisas talvez você tenha um pouco de dificuldade porque não está acostumado. Mas é nossa língua, então quando é nossa língua a gente consegue definir. Bom, e aí tem uma divisão ali, o 12 é um pouquinho mais comprido. Se você verificou, tem algumas corrosões nesse pedaço aqui, tanto internas quanto laterais. Tá? E aí vem o 12:3, e aqui eu gostaria de mostrar algumas coisas para vocês. Coisas peculiares que eu não sei se o Adalei aprendeu, mas quando eu aprendi crítica textual, meu professor não me ensinou isso. Tá vendo? Dentro daquela bolinha ali, aquilo é um K e um Y maiúsculos. Tá? A letra maiúscula dos manuscritos não é igual à letra maiúscula que a gente tem
nas fontes gregas que a gente tem. Tem fontes específicas, depois eu posso passar para vocês, fontes específicas que lidam com as letras antigas. Por exemplo, o sigma maiúsculo não é aquele assim que tem ele é um C. Ele não fecha? Não, o sigma maiúsculo é só um C. Então a gente vai ver isso agora. Então ali tem um kappa e um iota com um risco em cima. Quando tem um risco em cima, isso daí quer dizer que isso é uma nomina sacra. Esse nome foi dado depois. Nomina sacra já diz, é um substantivo sagrado, vamos dizer assim. Nem todos são sagrados, mas é chamado de nomina sacra. Nem todos são, e a maioria tem a ver com Deus, com Jesus, essas coisas assim, mas nem todos. A indicação é aquele risco. É aquele risco, isso é uma abreviação. Então aqui é Kyrios. Só aparece aqui. Entendeu? Só aparece isso aqui. Kyrios é Senhor. Isso é o próprio anuente da escritura, em função até do hebraico, de escrever Senhor Adonai, ele transfere isso também para o grego? Não, eu não sei como surgiu isso exatamente, mas eu sei que isso é uma... porque os escritores do Novo Testamento, eles não encaravam dessa forma como o judeu encarava, que não podia nem falar o nome de Deus e tal. E isso, num certo sentido, é bom. Sim. Tem o seu lado que pode cair em levar o nome de Deus aí de qualquer jeito, mas é bom porque também não fica aquela idolatria no nome. Praticamente que ela quase que às vezes tem um lado oposto de o nome em si é idolatrado. Não, a pessoa é que deve ser... Mas qual que é a intenção dessa abreviação? Eu realmente não sei se é uma união... Eles faziam isso, por exemplo, com o nome de Davi também. Faziam com outras palavras que não são relacionadas a Deus. Mas a poder. Oi? Relacionado a poder, sim. Talvez a poder, talvez a majestade. a proeminência da pessoa, Então, basicamente, eu não sei exatamente. Uma pergunta agora, uma curiosidade. Os escritos, claro que não temos mais os originais, mas qual é a indução que fazemos nos originais? Que já vinham assim ou foi depois das cópias feitas? Eu tenho para mim que eles vinham assim. Eu não posso provar isso e eu acho que ninguém pode provar isso. Mas eu tenho uma grande informação, uma forte informação de que isso vinha assim. Por quê? Duas informações, Primeiro, essa questão de ter pouco espaço. Segundo, porque embora nós tenhamos divergências dos textos que nós temos 90% do original em nossas mãos. Nós temos praticamente 90% a 95% do original em nossas mãos. E tudo segue a mesma regra. Então, se fosse particular de um, ia estar em um manuscrito assim, outro não. Majoritariamente estão assim. Todos acham assim, alguém confunde. O texto majoritário, depois a gente vai falar, ele também tem essa característica, mas tem pouco, porque a maioria dos manuscritos desse grupo majoritário é minúsculo. Já foi que no século 9, se não me falha a memória, a escrita da maiúscula passou para minúscula. Então, mas temos também no texto majoritário alguns manuscritos que são maiúsculos e que trazem essa tendência. Temos ali, olha só, o que vocês acham? Tem um ri e um ômega.
que vocês acham que é isso? Christos. Que é Cristo. Nós temos ali um teta e um sigma. Lembra que o sigma é um C, tá? Deus. Theos, Deus. Okay? E ali temos um outro Theos também, Deus. Tá? Ok? Então essa daqui me parece que é um problema que aqui foi a questão daquele texto de 2 Timóteo 3,16, que tem uma crítica, que a NVI traz Deus que foi manifestado em carne, e o texto que a gente está mais acostumado da atualizada, né? Ele traz aquele que foi manifestado em carne. A questão toda é que se aquele tracinho de cima ficar desgastado e o do meio, do teta, ficar desgastado com o uso, a palavra vai virar Ros, ao invés de teta, sigma, vai virar ômicron, sigma. Nossa, que problema. E aí, Ros é aquele que, quem, o qual, né? Então, para vocês verem. Porque assim, como é que poderia ter acontecido um absurdo desse, trocar aquele que por Deus, ou Deus por aquele que, uma vez que são palavras, se você olhar no minúsculo, não tem como confundir Theos com Ros, não tem como confundir. Mas no manuscrito. Sobretudo, não tem como confundir também se os escribas estivessem ouvindo alguém ditando. Não tem Theos, Ros. Só se for surdo. Não, é bem diferente, porque tem um T na frente. Né? E tem uma aspiração que faz com que o os final fique forte, Ros. Então, aí a gente entende, olhando para os manuscritos maiúsculos, a gente entende que é possível por causa das nôminas sacras, né? Que é uma abreviação, e aí o Theos virou um teta e um sigma. Então é muito parecido com ômicron, sigma. Tá? Bem, então é isso daí, só para vocês verem um pouquinho sobre o manuscrito aqui, para dar ou um gostinho ou um desespero. Vamos lá. Alguns materiais. Isso aqui é uma introdução para a gente estar no mesmo patamar, tá bom? Porque, desculpa, alguns, Val, a Darley, o Samuel, não sei de vocês. Vocês já fizeram matéria de crítica textual? Eu estou estudando grego. Tá. O Thomas fez, né, Thomas? Não. Fez? Grego fez no mestrado? Em grego não, grego, só no hebraico. Tá. O Samuel eu sei que fez porque fez o curso lá todo, o Adalei fez e o Elisvaldo fez comigo. Então, desculpem vocês, mas a gente vai trabalhar um pouquinho para deixar todo mundo no mesmo patamar, para a gente construir depois sobre a discussão das famílias. Tá? Não tem como eu começar uma discussão e deixar o pessoal todo sem entender muitas coisas que eu estou falando. Dado o fato que a gente já viu os olhinhos, quando eu comecei só na introdução, algumas coisas que não sabíamos. Mas olha lá, vamos lá. Manuscritos gregos de vários tipos. Nós temos papiros, são os mais antigos. Papiros são... Ai, Jesus, eu guardei... Eu tenho um papiro na minha Bíblia e eu sabia por que eu tinha deixado a Bíblia ali do lado, mas falei, não, essa Bíblia não tem crítica textual, eu não vou levar. Infelizmente, eu queria mostrar para vocês, eu tenho um papiro na minha Bíblia, eu ganhei de um amigo que foi para o Egito, comprou lá, desse tamanhozinho, uma folha A4 custa $50, então como ele comprou uma para ele, cortou um pedaço e deu um pedaço para mim. Então, vamos ver aí, de repente se a gente conseguir na hora do almoço, dar uma passada rápida em casa, depois eu trago aqui para vocês.
Mas é esse que a gente tinha visto aqui, ó, é isso aí, eu tenho um em branco disso aí. São papiros feitos de uma planta, a planta eles pegam um caule e tal, e eles trabalham aquilo ali, deixam retinho, batem, secam e vão trançando, né? Vão trançando. Então ali eles tinham condições de escrever. Nós temos também os pergaminhos, que são de animais, peles de animais. A gente pensa em pele de animal como uma coisa extremamente grossa só e tal. Não, tinha técnicas de deixar bem fininhas as peles, dava para escrever, manusear, uma técnica muito boa. E nos papiros e pergaminhos nós temos chamados unciais escritos. Unciais são letras maiúsculas. Sempre que você ouvir falar uncial, você lembra, letra maiúscula, tá? E temos os minúsculos. E os minúsculos são os textos que nós temos hoje, sempre, que nós olhamos, lemos, são as letras minúsculas que nós temos, tá? E temos também em grego os lecionários. O que eram lecionários? Lecionários não era bem isso, mas é quase isso. Boletins de escola de igreja. Algumas igrejas, né? Boletins de igreja normalmente vem um texto bíblico. Às vezes, né, a gente coloca um texto bíblico e tal. Era costume, pelo menos, desde que começaram os boletins de igreja, colocar um texto bíblico, o texto da semana, às vezes o texto da pregação de domingo e assim por diante. Lecionários eram porções quase que porções assim de boletins de igreja. Eram porções escritas do texto original que eram lidas nas reuniões. Eram lidas, costume de ler. Esse costume veio do hebraico, né? Eles tinham costumes de ler, né? Jesus fez isso, a gente lembra, quando ele abriu o texto, leu Isaías e tal. Então, era um costume ler nas reuniões. Esses lecionários, eles eram copiados, não eram cópias para eles terem uma cópia do manuscrito original, eram textos aleatórios que eles escreviam da Bíblia, do Novo Testamento. Conforme o uso que ia dar. Isso, conforme o uso do dia, conforme o uso daquele momento. Mas que ajudam a gente a saber o que estava no original. Que era usado na igreja. O texto daquele extraído disso. Então se torna uma fonte também histórica. Sim, também se torna uma fonte histórica. Você usa de apoio, vamos falar assim, se eles já usavam isso, então é bem provável que ele copiou de algum lugar. Isso. Ok. Essa sua observação foi muito boa, Marcos, porque eu vou usá-la mais adiante. Eu vou usá-la na nossa discussão sobre a escolha do texto bíblico, tá? Vamos lá. E temos as versões. Versões, você pode dizer, mas por que usar versões? Versões são traduções. Sim, mas temos versões antiquíssimas. Antiquíssimas, isso. Temos sem trema, tá? Porque agora cuí não tem mais trema. Antiquíssimas não, antiquíssimas. Temos versões muito antigas, muito antigas. E estas versões, uma vez que elas são muito próximas do texto original, elas também são um material de comparação. E são boas para a gente unir aí a todo o processo do estudo do texto. E por fim, nós temos as citações daqueles que chamamos pais da igreja. Seria muito bom que o Marcos estivesse aqui. Ele está em espírito. Está em espírito. Por quê?
Porque lendo, estudando isso, eu tive que voltar muitas vezes para a história da igreja. E várias vezes eu fiquei em dúvida de algumas coisas, né? Eu tive que procurar se realmente um tal pai da igreja era pai mesmo da igreja, né? Está na lista lá. E aí eu fiquei sabendo que mais a igreja católica que o coloca como pai da igreja. Bem, aí, isso tem muito a ver com a crítica textual também. Por quê? Porque esses pais da igreja, eles citavam um texto bíblico no que eles escreveram. Só que às vezes há uma dificuldade, porque os próprios pais da igreja, às vezes citavam de cabeça. Foi uma paráfrase. De cabeça deles, às vezes era decorado, às vezes era uma paráfrase. A gente sabe que naquela época a mente era muito mais usada do que hoje. Hoje, com a facilidade da informação, de armazenar informação, nós não nos forçamos tanto e não usamos tanto a mente quanto poderíamos usar, né? Infelizmente, essa é uma dos paradoxos da pós-modernidade, né? É bom, mas é ruim ao mesmo tempo. Então, os pais da igreja, eles tinham muita Bíblia na cabeça, eles escreviam e eles citavam lá o texto de cor, às vezes citavam do jeito deles. Então, a gente não tem total assim. Mas de qualquer forma tem menos peso na crítica textual. Tem, mas eu estou começando a mudar a minha maneira de valorizar olhar mais. isso. Mas eu vou chegar lá na frente, tá? Vai cair no mesmo argumento do outro. Se os pais usavam, eles estão baseando em alguma coisa. Mas aí é uma união de argumentos. Então, mais lá adiante eu... Por isso que tem que ter o material crítico amplo. Isso, a gente tem que trabalhar... Independente do pai da igreja que seja, né? Sim, independentemente do pai da igreja. Isso tem alguma coisa a ver com pensando um pouco, né, no Antigo Testamento do hebraico? Algumas interpretações, tipo Midrash, quando aqueles judeus de repente traziam do texto alguns princípios e é nisso? Não são os princípios. Né? Não, são citações mesmo. Porque os pais da igreja, eles escreveram, né? Muitos escreveram comentários, escreveram coisas assim grandes, alguns escreveram poucas coisas. E quando eles escreviam, eles faziam como nós também fazemos. Nós escrevemos, às vezes a gente só põe a referência, mas às vezes a gente põe o texto bíblico ali, no que a gente está escrevendo. No nosso sermão, por exemplo, às vezes a gente não põe o texto bíblico, resolve só abrir, às vezes a gente põe no próprio papel que a gente está escrevendo o sermão, ou na aula da escola dominical, a gente prefere pôr o texto bíblico ali. Era assim, eles faziam isso. Tinham os comentários deles e no meio tinha lá o texto bíblico. E para isso você copiou de algum lugar. Então é aí que é. Às vezes era uma paráfrase. Sim, às vezes era uma paráfrase. Às vezes era um texto bíblico ipsis literis, né? Palavra por palavra. Os apóstolos também faziam assim, as citações em relação ao Antigo Testamento, né? Sim. Eles citavam uma paráfrase, né? Era a ideia original, mas ele em alguns lugares. Isso também é uma briga, né? Eu não vou entrar nessa briga aí, mas isso também é uma briga que eu vou deixar para o pastor Thomas, que é a área dele, é Antigo Testamento, né? Então aí eu passo o meu secretário de Antigo Testamento aqui. Aí, ó, vocês viram como esse negócio do colegiado é uma farsa? Tá vendo? Olha, ele aí, ó. tá vendendo o pastor lá. Não, tem que fazer a vez, né? Senão não vai receber na roda. Didaquê também não seria um exemplo. O que o Everton falou sobre a Didaquê. Seria... Também, mas ela não é tão considerada. Mas sim, ela é considerada também. Se você olhar na lista, dependendo do aparato crítico, dependendo da lista de manuscritos que você tem, ela aparece. Vale dizer que Didaquê é pai da igreja também, né? Isso. Deve ser uma obra escrita dos pais da igreja. Ela aparece. Pessoal, vamos dar só uma paradinha de 10 minutos só para mexer a perna um pouquinho e tomar um café?